Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Espero te encontrar bem, na graça, na presença de Deus. Estamos chegando, no final de semana. Hoje já é sexta-feira, onde a gente vai colocando nossa vida aos cuidados do Senhor. Vamos pedindo a sua proteção, vamos pedindo a sua graça, vamos pedindo a sua bênção e com certeza o Senhor sempre vem em nosso auxílio. Vem estar junto de nós, não nos abandona, sempre vai abrindo, todos os nossos caminhos e Ele faz novas todas as coisas. O Senhor sempre vai ser esta fortaleza. O Senhor sempre vai ser esta bênção. O Senhor vai ser sempre essa ternura, esse cuidado sobre nós, sobre a nossa vida. E é maravilhoso, É maravilhoso quando a gente olha, a gente pede, a gente confia. E a gente sabe que Ele vem em nosso auxílio, que Ele nos ajuda, que Ele abre todos os nossos caminhos. Por isso, iniciar esse dia é iniciá-lo na presença de Deus e saber que o Senhor, Ele sempre estará muito junto conosco. Saber que Ele vem em nosso auxílio, saber que Ele não deixa com que nosso barco se afunde. Eu até coloquei nas páginas do Facebook aquela pergunta bastante bonita e bastante interessante, Como é que está o seu barco? Sua barca está afundando? Então, tome providências. Tome providências. Não deixe ela afundar. Não deixe ela se acabar. Não deixe tudo se perder. Não, para quê? A gente precisa, A gente precisa agir, a gente precisa tomar providência quando as coisas não estão bem. A gente precisa, mudar de direção quando algumas coisas estão afundando, estão se acabando. A gente precisa pedir ajuda. E essa ajuda sempre vai ter um endereço muito certo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Ele vem nos ajudar. Sim, Ele vem nos auxiliar. Sim, Ele vem mostrar que a gente muitas vezes precisa mudar a direção. Mudar a direção para ser feliz e estar bem. Mudar a direção para não perder a família. Mudar a direção para não afundar. Mudar a direção para não se perder. E aí? Como é que você está? Como é que você acordou? Como é que está a sua vida? Como é que estão as coisas por aí? Eu desejo que você esteja bem. Sim. Desejo que você esteja bem. Desejo que todas as coisas estejam bem na tua casa e na tua família. Mas eu lembro que se alguma coisa não estiver bem, se alguma coisa estiver tirando a tua paz, não dá para se desesperar, não. Ficar preocupado, ficar ansioso, sim, faz parte, mas não se desesperar. Não pular da barca, não achar que nada mais vai ter solução. Hoje a igreja celebra a dedicação das basílicas de São Pedro e de São Paulo, e a gente vai ver uma expressão muito bonita, a barca
gente vai ver uma expressão muito bonita, né? Barca, que é a nossa vida, que é a nossa família, que é nosso ambiente de trabalho, que é a igreja também, e que muitas vezes também é agitada pelas ondas, muitas vezes também é agitada pelos ventos contrários. Faz parte, né? Tem coisas que às vezes vão fugindo do nosso controle, que a gente não consegue muitas vezes dar aquela direção que a gente gostaria, mas se tiver alguém no nosso coração, se tiver alguém na nossa casa, se tiver alguém na nossa família, jamais afundará, jamais se perderá. Com o desejo de te encontrar bem, com saúde, com força nesse coração que é maravilhoso, né? Com alegria, né? Com esse desejo, nós queremos iniciar esse momento de oração. Eu quero convidar você a compartilhar. Compartilhe, convide alguém, marque alguém se você quiser, né? Vamos levar longe esse momento de oração. Quando a gente compartilha com alguém, quando a gente compartilha na nossa linha do tempo, é como a gente estender a mão para alguém. É como a gente dar um conselho para alguém. Então, compartilhe agora este momento de transmissão. Convide alguém, né? Convide alguém. Convide alguém que você gosta, que você quer bem. Marque esta pessoa aqui. Se você conhece talvez alguém que está passando por uma situação um pouquinho delicada, um pouco difícil, ou bastante delicada, bastante difícil, esse é o momento de você marcar e colocar ela neste momento de oração. E vamos juntos agora então a rezar. Vamos juntos agora pedir o dom do Espírito Santo. Que não venham ventos contrários, tempestades, mas que o vento que bater no nosso coração e na nossa vida seja o vento do Espírito Santo, do Pentecostes, que nos impulsiona, que nos empurra para frente. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E assim, então, com o nosso coração cheio do Espírito Santo, com esse vento favorável, né? Não desfavorável, mas com esse vento favorável, que a gente inicia esse dia dizendo: Senhor, não deixe a minha barca afundar. Senhor, eu preciso da tua mão, eu preciso da tua força, preciso da tua coragem, preciso do teu sopro de vida. E é assim que as coisas sempre vão dar certo, porque quem crê em Deus sempre chega em segurança na margem, no destino pensado. Quem crê em Deus não vai olhar para os ventos contrários como sendo desfavoráveis, não. Vai olhar como sendo uma força favorável, né? Vai virar, né? Como o barco à vela, né? Vai virar a sua vela em favor deste vento e o barco vai chegar longe, em segurança, aonde ele nos quer. Olha só, então, vamos hoje colocar tudo na presença de Deus e vamos também escutar a presença, né, do Evangelho de hoje, que é um Evangelho muito bonito, que nos ensina coisas maravilhosas,
que nos traz muita paz, que nos enche de muita alegria, que nos ensina sempre a seguir em frente e não ter medo. Não ter medo, jamais ter medo. Deixamos, que o Senhor nos conduza cada vez mais, deixamos que o Senhor abra sempre os nossos caminhos, deixamos que o Senhor conduza a sua vida. E é assim também que nesse dia a gente vai colocar tudo aos cuidados do Senhor. E a gente vai pedir, que Ele venha sempre nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. Porque o Senhor nos ajuda, o Senhor nos auxilia. E queremos rezar também por tantas intenções, pela sua casa, pela sua família. Queremos rezar, por tantas situações bonitas que o Senhor pede também. Vamos rezar por tudo aquilo que sempre está ao nosso redor. E o Senhor vai colocar a mão sobre cada um de nós. Então, vamos agora escutar o Evangelho. Hoje o Evangelho é de Mateus. É um Evangelho bastante bonito e vai nos ensinar, E vai nos ensinar a sempre ter fé, Sempre ter fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo depois, Jesus pediu a seus discípulos que entrassem na barca antes dele e passassem a outra margem enquanto ele despediria as multidões. Feito isso, Jesus subiu a montanha para rezar na solidão. E quando chegou a noite, lá estava ele rezando sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. No meio da madrugada, Jesus veio a ele, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam e enxergaram caminhando sobre as águas, ficaram com muito medo e gritaram: é um fantasma! É um fantasma! Mas Jesus logo interveio e disse a eles: não tenham medo, coragem, não tenhais medo, sou eu. Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Jesus olhou para ele e disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas no mesmo instante, Pedro sentiu a força do vento e começou a afundar. Então ele olhou para Jesus e gritou: Senhor, salva-me. E no mesmo instante, Jesus estendeu a mão, segurou a sua mão. Ele disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este Evangelho
A gente acabou de escutar esse evangelho que nos conta, né? Os discípulos dentro de um barco que precisavam chegar até a outra margem. É muitas vezes, né, a nossa vida. É muitas vezes a nossa história, não é? É muitas vezes a nossa casa, nosso trabalho, nossa família, que, né, ora os ventos são favoráveis, ora os ventos não são favoráveis, né? Ora, né, nós também somos agitados por diversas ondas e por tantas outras situações. Por isso que eu convidei você a compartilhar esse momento de oração, a marcar alguém, a convidar alguém. Sabe por quê? Porque quando a tempestade bate, e ela bate. Sabe, quando a tempestade se levanta, e às vezes ela se levanta do nada, e vem com força em direção ao nosso barco, né? Ao nosso barco, né? E aqui o barco é a nossa vida, o barco é a tua família, o barco é a tua casa, o barco é o teu ambiente de trabalho, o barco é esse mundo que nós estamos vivendo, né? Muitas vezes a tempestade vem e vem com força e bate com força e parece que tudo se termina. Parece que não vamos conseguir completar a nossa missão. Parece que a gente, né, não vai conseguir chegar na outra margem. Não sei se você já teve essa sensação. Não sei se você já teve essa sensação. Não sei se você já teve essa sensação de sentir-se, né, no mar revolto, né? Diante de uma situação complicada. Não sei se você já teve essa sensação. Eu já tive várias vezes. E aí a gente entende uma coisa muito bela. A gente entende uma coisa muito bonita. Como é bom ter amigos que não deixam o nosso barco se afundar. Como é bom ter uma mão estendida, como aqui Pedro sentiu. Quando a gente passa por situações assim, às vezes a tentação, né? Porque, né, no meio do desespero, no meio da tempestade, no meio das inseguranças, a gente vê fantasmas, né? Aqui entre aspas, né? Os discípulos, quando viram Jesus caminhando sobre a água, acharam que era um fantasma e gritaram de desespero. Sabe, quando as coisas não estão bem na nossa vida, quando as coisas não estão bem no nosso casamento, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, às vezes a tentação é salta do barco, abandona, pula. Só que, saltar daquele barco significa pular naquelas ondas fortes e perder a vida, né? Porque às vezes o barco ele está tão agitado, que a tentação, né? O medo, ele faz a gente imaginar coisas, escutar coisas, enxergar coisas, e a tentação é pula desse barco, abandona esse barco, sabe? Mas aí a gente precisa erguer os olhos. Ó meu irmão, ó minha irmã, a gente precisa erguer os nossos olhos. A gente precisa mirar em Jesus, enxergar Jesus. E lá está Ele, caminhando sobre as águas, caminhando sobre as tempestades, porque essa é uma visão linda. O Senhor, Deus é o Senhor de tudo.
Ele criou tudo. Ele criou tudo. Ele tem poder sobre tudo. Sim, inclusive poder sobre a nossa vida, poder sobre a nossa família, poder sobre o nosso ambiente de trabalho. É lindo quando, né, os discípulos enxergam Jesus no primeiro momento, eles se assustam. Sim, sim, porque às vezes quando a gente está longe de Deus, quantas famílias não vão mais na igreja? Quantas famílias não rezam mais? Quantas famílias não pegam mais a Bíblia em casa? Quantas famílias não vão mais para a missa, não comungam? Esse é o sinal da barca que está sem Jesus, meio que a deriva, meio, né, conforme os ventos vão levando. Sabe, hoje nós temos muitas pessoas aflitas. E quando a gente está aflito, a gente mete as mãos pelos pés. Mas é lindo, né? Lá vem Jesus, soberano, forte, caminhando, né? Caminhando sobre as águas. Lá está Ele, lá está Ele. E Ele olha para aquele grupo de pessoas, de apóstolos perdidos, desesperados, angustiados. E ó, qual é a palavra? Palavra de ordem, palavra de sabedoria, palavra de direção. A primeira palavra que sai da boca de Jesus e que a gente precisa tomar posse e colocar no nosso coração: coragem. Coragem. E o que é coragem? É agir com o coração. O que é coragem? É agir com o coração. Mas qual é o coração? O coração manso, humilde e sereno do nosso bom Deus, do nosso bom Jesus. Coragem, sou eu, não tenho medo. No meio da tempestade, no meio de uma doença, no meio de uma depressão, no meio de um problema financeiro, porque isso acontece, no meio de uma discussão, no meio de uma dúvida, necessitamos escutar: coragem, sou eu, não tenha medo, eu estou aqui contigo, eu estou aqui contigo. Coragem, o barco não vai afundar. Coragem, a família não vai se terminar. Coragem, um ambiente de trabalho, né? Você não vai ficar sem o pão nosso de cada dia. Você não vai ficar, né, sem o apoio de Deus. Coragem, sou eu estou aqui. E é lindo, né? Porque Pedro, né, ele se sente preparado para enfrentar as dificuldades. Meu irmão, minha irmã, a gente muitas vezes também se sente preparado para enfrentar tudo. Às vezes a gente também se acha um super-herói, uma heroína, né? Mas basta dar uma gripezinha, né? Uma gripe e já estamos nós lá de cama, né? Pedindo uma canja, pedindo um chazinho quente, né? Ou sei lá o que mais, correndo para a farmácia, pegar um antitérmico, algo parecido assim. Sabe, às vezes a gente acha que nós temos um superpoder. E isso aconteceu com Pedro quando ele disse: Senhor, eu quero andar sobre as águas. Sim, sim, você também vai andar sobre as águas, mas não sozinho, não com arrogância, não achando que você não precisa de Deus. Porque quando a gente caminha sozinho, quando a gente acha que a gente pode tudo, que a gente é Senhor e Senhora da vida, que a gente dá conta de tudo, a gente pode cair, a gente pode afundar. E aí a gente vai ver uma coisa mais bonita ainda, a gente vai ver uma coisa muito bela.
Pedro era meio impetuoso, ou seja, ele era meio, tomava as decisões no calor do coração, sem pensar muito, né? Mas Pedro nos ensina uma coisa muito linda: nunca tirar os olhos de Jesus. E aí, quando ele está afundando, eu não sei se a água estava na canela, no joelho, na cintura, ou se já estava quase, né, chegando no pescoço, mas ele olha para Jesus e ele diz: você é a minha salvação, você é a minha força, você é a minha segurança. Ó, para quem abandonou a igreja, ó, para quem virou as costas para Deus, ó, para quem, né, ó, para quem, né, está com a água quase tampando o nariz, ó, sempre nós vamos ter alguém para dizer: Senhor, socorre-me. Sim, olha, os olhos fixos de Pedro em Jesus. Ele é a segurança, ele é a força. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes Deus já te tirou de tempestades? Quantas vezes Deus já te resgatou de situações adversas? Quantas vezes Deus já colocou a mão sobre você e disse: tu és meu e ninguém vai tocar em você? Quantas vezes Deus já te ergueu, te sustentou e te tirou do meio das tempestades? Foi isso que ele fez com Pedro. Mas precisa ter uma atitude, estender a mão e dizer: Senhor, eu preciso de ti. Sim, a humanidade está nessa situação tão complicada. O mundo, né? Nosso Brasil está nessa situação tão complicada. Sabe por quê? Porque virou as costas para Deus. Um mundo sem Deus é um mundo perdido. Um mundo sem Deus é um mundo disperso. Um mundo sem Deus é um mundo largado à própria sorte e vai afundar. Vai afundar. Olha o Titanic, né? Olha a história do Titanic, né? Esse barco nem Deus afunda. Algumas horas estava lá no fundo do mar. Uma vida sem Deus naufraga. Uma vida sem Deus cai. Uma vida sem Deus, né, não vai longe. Não vai longe. E é por isso que quando Jesus resgata Pedro, ele diz assim: eu quero estar no barco de vocês. E Jesus salta para dentro do barco. Salta para dentro do barco. E aí a tempestade se acalma. Sim, a tempestade se acalma. Não quer dizer que, né, não tinha mais nenhuma onda, não tinha mais nenhum vento, porque, meu irmão, minha irmã, quem é de Deus também passa por situação adversa. Quem é de Deus também adoece. Quem é de Deus também tem depressão. Quem é de Deus, né, também tem problema financeiro. Sim, mas quem é de Deus, né, tem alguém muito grande, muito forte, capaz de acalmar as tempestades, capaz de mudar tudo isso. E esse alguém é nosso Senhor Jesus Cristo. Esse alguém é o nosso bom Deus. Esse alguém é nosso Deus Pai. Esse alguém é o Espírito Santo que fortalece, que levanta, que direciona, que nos impulsiona para frente. Então, nunca sem Jesus. Sempre com Jesus. Sempre com Jesus no teu barco. Sempre com Jesus na tua casa. Sempre com Jesus no teu ambiente de trabalho. Sempre com Jesus aonde você está. Combinado?
Pode vir tempestade, sim, não tem problema. Pode vir. Você sabe que, né, o mar tranquilo não faz um bom marinheiro. Você sabe bem disso, né? Que o mar tranquilo, que a tranquilidade, que a serenidade não faz um bom marinheiro. Um bom marinheiro, ele se faz na adversidade. Um bom pai, uma boa mãe, um bom casamento, um bom homem, uma boa mulher se faz, né? Nas adversidades. Porque quando eu me sinto fraco, aí é que eu sou forte. Ou seja, o Senhor vai me fortalecendo. Ou seja, o Senhor vai desenvolvendo em mim boas aptidões, boas capacidades, né? Novas iniciativas, novos rumos, novas ideias. E isso só se faz pela ação do Espírito Santo no meio das adversidades da vida. Vamos pedir a bênção, então? Sim, vamos pedir a bênção para este momento. Antes de pedir a bênção, eu lembro que hoje, às 21 horas, tá? 21 horas, pelo Facebook da Paróquia Santo Antônio de Pádua e pelo meu perfil particular, né, nós vamos estar rezando o Santo Terço nas intenções do Cerco de Jericó. Isso mesmo. A gente vai rezar o nosso terço, né, pelo Cerco de Jericó, né, que vai começar de domingo, né, dia 20, até o próximo dia 26. Convido você, 21 horas da noite, se você não tiver muita coisa para fazer, reze junto comigo, né? Vou estar rezando por você também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai, o Espírito Santo, vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre vocês, sobre a sua casa e sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique bem, fique com Deus. Ele está no teu barco. Um abençoado final de semana. Nos encontramos segunda-feira, 7 horas da manhã, para aqui estar rezando. Fique bem, fique com Deus e que Ele sempre te conduza. Hoje a tempestade